Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 33, versículo número 19. Quero meditar no tema: e vimos a sua glória. Quantos querem ver a glória de Deus? Diz amém. Êxodo 33, 19, quando você achar, diz amém. Se você está sem Bíblia, acompanhe com quem está ao seu lado, ou acompanhe aqui na tela. Deus falará ao teu coração em nome de Jesus. Porém ele disse, a partir do 18, eu começo a leitura: rogo-te que mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Sabe, Moisés, ele pede algo a Deus. Ele fala: Senhor, mostra-me a tua glória. E começando em Moisés, nós sabemos que Moisés foi um homem que se levanta diante de Deus para ver a glória de Deus. Os homens lá atrás no Éden viram a Deus. Ali Deus falava face a face com o homem. O pecado rompeu a intimidade do homem com Deus. Deus volta, procura o homem, restabelece a comunhão, e nós sabemos a história, ali continua. Mas Moisés, um homem levantado por Deus, um homem em certo ponto medroso, não medroso, um homem de pânico, mas um homem contido em si mesmo, muitas vezes não acreditava em algumas coisas, um pouco teimoso em algumas coisas. Deus levanta Moisés, Deus levanta Arão, Deus levanta Ur, Deus levanta Josué. Tantas coisas acontecem nesse tempo, na vida de Israel, na vida do povo de Deus. Mas chega um momento, Moisés queria algo a mais de Deus. Sabe, quando nós estamos vivendo uma vida espiritual, que nós estamos descontentes. Eu costumo dizer o tema de um livro que eu gosto muito, que chama Descontentamento Santo. E esse é um descontentamento santo. Moisés, ele olha para a vida dele e ele fala: eu não estou feliz com aquilo que eu estou vivendo. Nós sabemos que Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés levava o povo a batalhar e tinha vitória. Moisés era o único que Deus falava. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Deus fala com Moisés de uma forma tão gloriosa. Adiante no capítulo 40, que Deus dá a ele as medidas, tintim por tintim, de como construir o tabernáculo. Deus fala com Moisés. Mas em determinado momento Moisés, ele se vê num descontentamento santo. Eu oro que a gente saia daqui esta noite assim, que ele chega dizendo: Senhor, a intimidade que eu tenho contigo, a vida que eu estou vivendo não está boa. Eu quero mais da tua presença, eu quero ver a tua glória. Eu peço que me mostre a tua glória. Mostra para mim, Deus, a tua glória. Eu não estou conseguindo enxergar. E Moisés passa a sua vida e não vê a glória de Deus. Ele vê o sinal de Deus. Ele vê o povo passando para a terra prometida, mas ele não vê a glória de Deus. Outra história, me lembro do salmista, já andando um pouco na palavra, Salmos 24, cantamos o Salmo 24 hoje aqui, glória a Deus, sem programar. E ele diz: para que entre o Rei da Glória. Ou seja, eles sabiam que Deus era o Rei da Glória, mas o salmista pergunta: quem é este Rei da Glória? Depois ele responde: é o Deus forte, poderoso, poderoso nas batalhas. Este sim é o Rei da Glória. Então abre as portas, abre os portais, para que o Rei da Glória possa entrar. Assim como Moisés, os salmistas também queriam ver o Rei da Glória, queriam ver a glória de Deus se manifestar, viam o poder, viam um sinal, mas não conseguiram ver a glória de Deus. Adão vê a glória porque vê o próprio Deus. Moisés vê o sinal, não vê a glória. Homens de Deus se levantam, querem ver a glória, não conseguem ver a glória. Há um pouco mais à frente, já saindo de Salmo, já entrando em Isaías. Isaías, ele é o profeta messiânico, ele anuncia o Messias, e ele diz lá: olha, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Quem quer a luz? Jesus.
e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías profetiza, mas não vê a glória. Isaías passa na história, anda, restaura a ruína, manda a palavra, a nação é transformada, é usado por Deus, cheio do Espírito Santo, profeta messiânico, um homem tremendo, como o pastor Daniel falou aqui na quinta, é o evangelho no Velho Testamento, o livro de Isaías, é tremendo. Isaías fala da glória, medita na glória, se aprofunda na glória, fala tantas coisas tremendas, fala aquele texto que nós vamos passar pelo fogo, não vamos se queimar, tantas coisas saem da boca de Isaías, mas Isaías não viu a glória. Nós precisamos buscar a glória, mas a glória não é só o sinal de Deus, a glória é o próprio Deus, a glória é o próprio Jesus. A glória, ela foi anunciada. Malaquias, já andando um pouco adiante, ele fala, e virá dias onde este Deus irá se manifestar, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Malaquias profetiza a glória, mas não vê a glória. A partir do nascimento de Jesus, as pessoas começam a ver a glória. A partir de Jesus, as pessoas começam a ver alguma coisa diferente que representava a glória. Hoje nós podemos ver a glória, porque temos a graça. A graça de Jesus é a glória na nossa vida. A graça de Jesus é a glória. Eu quero que você ande comigo um pouquinho. Saímos de Êxodo, vamos então pular para João. Quantos querem ver a glória do Senhor, diz amém. João no capítulo 1, o evangelho de João, um apóstolo do amor, falando da glória. Nada melhor do que alguém que tenha visão do amor para falar da glória de Deus, que é o amor. E ele fala da glória. Nós vimos lá Moisés falando, eu quero ver. Citamos outros homens também que profetizaram, mas não viram a glória. Mas olha que tremendo, o evangelho de João se levanta, e o apóstolo João, com o coração aberto, firme no propósito de Deus, querendo ver algo de Deus, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O evangelho de João, João apresenta Deus como um Deus da criação, como um Deus atual e como um Deus da eternidade. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Olha a glória começando a se manifestar, porque o que Isaías profetizou? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aqui ele já começa o evangelho de João, no tempo de Jesus, já falar da luz, já mostrar. Versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ou seja, João teve uma experiência com a glória. Olha que tremendo. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. É aquilo que eu estava falando, não viram a glória dele. Veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, receba essa palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quem nasce de Deus vê a glória de Deus. E o 14, irmãos, o 14 é tremendo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos, olha quem viu a glória, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade por quê? Porque ele é o verbo. E conhecereis a verdade vos libertará. Graça porque ele é Jesus, ele é a graça, ele é o dom gratuito de Deus para todo aquele que nele crê. Olha que tremendo, João estava dizendo, nós vimos a sua glória.
Os discípulos de Jesus, eles não ouviram falar, eles não sentiram no coração, de fato com seus olhos eles viram a sua glória. Este é o tempo que a igreja vai ver a glória de Deus. Este é o tempo que a igreja vai ver o reino de Deus, o reino de amor, porque a graça de Deus quando foi vista, a verdade de Deus quando foi vista, foi a glória revelada. Não existe glória, não existe nada que aconteça sem essa glória. A glória de Deus é algo tremendo, porque no João no capítulo 2, quando Jesus realiza o primeiro milagre, numa festa de casamento, a Bíblia diz que os sinais começaram ali, e a partir daquele sinal, daquele primeiro milagre, muitos creram e viram a sua glória, aleluia, a mesma glória que os discípulos viram, a mesma glória que Moisés não viu, a mesma glória que o salmista viu, que Deus ia entrar, mas não conseguiu enxergar, porque era tão grande, a mesma glória que Malaquias profetiza, Isaías profetiza, os discípulos veem, e o povo começa a ver, através do milagre de Deus. O milagre de Deus evidencia a sua glória. E eu quero trazer uma notícia para você. Você e eu somos o milagre vivo de Deus. Quando as pessoas olham para nós, elas veem a glória de Deus, elas veem o poder de Deus, elas veem Deus agindo, porque ela olha para você, ela olha para mim, e ela vê a glória de Deus, ela vê o poder de Deus, porque antes não existia graça. Através da graça, a glória revelada, a glória revelada, a glória revelada de uma forma poderosa. Então antes eles viam a Deus e conheciam um Deus tremendo, maravilhoso, mas não tinham a rema. Sabe o que quer dizer rema? Mudança de vida. Quando os discípulos olharam para Jesus, eles falaram: e vimos a sua glória. Agora a gente muda de vida, porque a gente foi transformado de glória em glória. Em determinado momento Deus fala também através do apóstolo Paulo: a glória do Senhor que se manifestará não se compara à leve e momentânea tribulação que eu estou passando. A glória do Senhor está acima dos meus e dos teus problemas. A glória do Senhor está acima dos nossos questionamentos. As pessoas têm que olhar para nós não como um homem duvidoso, uma mulher duvidosa, um homem e uma mulher de conflito, mas as pessoas têm que olhar para nós e dizer: eu vejo em você a glória de Deus, porque a glória de Deus é o poder, e o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Os discípulos, quando eles falam aqui algo tremendo, e vimos a sua glória com a glória do Pai, eles viram o trono de Deus, cheio de graça e de verdade. Eles tiveram experiência. O melhor do Evangelho não é aquilo que você ouve, o melhor do Evangelho é aquilo que você vive. A igreja está na terra para glorificar o nome desse Deus. A igreja está na terra para glorificar este Deus. Talvez você possa dizer: pastor, mas está tão difícil estar na terra. Mas irmãos, entenda, a terra é o palco para que a igreja cumpra a missão de Deus aqui. A terra é o palco, é o lugar onde Deus nos colocou fisicamente, para que o espiritual venha se manifestar. O espiritual se manifesta no físico. A terra física precisa da glória de Deus, que é o Espírito. Nós estamos aqui para impor, para colocar, para implantar o reino e estabelecer a glória. Quando as pessoas verem nós implantando o reino, nós declarando a palavra, nós sendo canal de bênção, então as pessoas vão ver a glória de Deus nesta terra. O maior objetivo, diga comigo, o maior objetivo da igreja é glorificar o seu nome. Quero deixar alguns pontos para nós nessa noite. A igreja glorifica, vive a glória, porque ela vive para Deus. Vivemos para Deus, amém ou não amém? Mas uma coisa eu penso: vida implica em propósito. Não dá para ter vida sem propósito. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu.
Hebreus 12 fala: corramos com perseverança a carreira que nos está propósito. Vida implica em propósito, não tem vida sem propósito. Uma vida vazia, ela não glorifica a Deus. Uma vida vazia, ela não tem direção. Talvez você possa dizer: pastor, mas Deus não fala que nós seremos como um vento? Sim, como um vento, mas um vento guiado. Não é um vento desnorteado. Nós somos vento, não somos redemoinho. Redemoinho só traz estrago. O vento, quando ele vem, ele traz muitas coisas boas. O vento, ele sabe de onde vem e vai para um lugar. Não o próprio vento, mas quem direciona o vento sabe o destino final daquele vento. Deus é o dono do vento. Deus é o dono da nossa vida. Por isso que ele diz que nós temos que ser como o vento. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas Deus sabe de onde vamos, para onde nós iremos futuramente, em nome de Jesus. Vida implica em propósito. Não dá para ter uma vida sem propósito. Não dá para nós sermos uns cristãos sem propósitos, cristãos que fazem o que quer, que pensam o que quer. Todo cristão precisa de norte. Norte, em primeiro lugar, é Deus. Em segundo lugar, as autoridades, pai e mãe, marido, chefe, pastor. Todas as autoridades, a Bíblia diz que foram colocadas por Deus. E aquele que se opõe à autoridade se opõe a Deus. A glória de Deus só vai vir quando tiver um propósito. E o propósito, ele tem que estar bem definido. Não dá para a gente ter um propósito não definido. Não dá para nós sermos o cristão que se pastoreia. Não existe esse negócio de se pastorear. Existe o dom do Espírito, do discernimento, que te ajuda. Mas esse negócio, eu faço o que eu quero. Eu sou uma ovelha independente. Aquele banner mesmo diz: ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Vida implica em propósito, mas para mim conhecer o propósito, primeiro, eu tenho que conhecer a Deus, e tenho que conhecer a sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu preciso ter tempo para conhecer o propósito. Agora alguém te chama, Marcelo, para trabalhar em determinada área, você nunca ouviu falar da pessoa, nem conhece a área, e você no telefone diz sim? Claro que não. Me dá um tempo que eu vou orar. Me dá um tempo que eu vou estudar, me dá um tempo que eu vou ver qual é essa proposta. Eu quero entender se isso está alinhado ao meu propósito, se minha esposa está em concordância, se isso está alinhado acima de tudo ao propósito de Deus. Glorificar a Deus não é só cantar, irmãos, não é só pregar, não é só abraçar. Glorificar a Deus é ver a glória de Deus nas nossas atitudes, no dia a dia, na nossa conduta, na segunda-feira, na terça, no dia a dia. Ali está a demonstração do nosso evangelho. Quando os discípulos viram a glória de Deus, eles viram um Deus que tinha glória de segunda a segunda. Não era aquele Deus que tinha glória só domingo à noite, na hora do culto, na hora que estava todo mundo aplaudindo. Vida implica em propósito, e propósito implica em obediência. Não dá para você ter um propósito se você não obedecê-lo. Você chega para alguém e fala para alguém: Renata, que vai trabalhar com você, como a parábola do talento, você diz: eu vou me ausentar por um tempo, e você delega para aquela pessoa X função, para outro Y, para outro Z. Depois de um tempo a Renata volta para a sua atribuição, e aquele que tinha X fez tão bem que multiplicou, o que tinha Y fez tão bem que multiplicou, mas o que tinha Z enterrou o que tinha. O que você vai fazer? Na próxima vez que você for se ausentar, com certeza vai contar com os dois que deram fruto. Propósito é para dar fruto. Nós não podemos ter medo de colocar os nossos propósitos. Aquele homem de Mateus 25 que teve medo, enterrou o talento. A Bíblia diz que ele perdeu até o que ele tinha. A glória de Deus está em nós, mas nós temos que crer que ela está em nós, que somos mais que vencedores. Maior que está em nós do que está no mundo. O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita, e não deixará o nosso pé se desviar de nada. Eu tenho que crer no propósito da glória de Deus na minha vida. Eu tenho que crer, eu tenho que obedecer. Aquela parábola do talento, como usei o exemplo da Renata, é uma parábola muito clara, de homens que obedeceram, homens que desobedeceram. Onde está o nosso propósito?
A Bíblia diz que a multidão, Isaac, de vozes envaidece a alma. Mas a Bíblia também diz em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. Vozes não são conselho. Se não o ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus, seria correto. Vozes são de conselho. A multidão de conselhos há sabedoria. A Bíblia diz que o conselheiro, quando fala com o sábio, ele torna mais sábio. Mas a Bíblia diz, Isaac, que o conselheiro, quando ele fala com o tolo, ele se torna mais tolo. A questão é, o meu coração está aplicado em obedecer ou em estar rebelde? Quando você fala para alguém, mesmo que você fale em exortação, aquela pessoa entende que é em amor e obedece, Deus abençoa. A outra pessoa fica nervosa, fica irada e fala, ele está contra mim, está se levantando contra mim. Então é o tolo que torna mais tolo. Mas quando você corrige o sábio, ele se torna mais sábio. Certa vez estava com um irmão, trabalhando no ministério, e ele deu umas aprontadas lá, mais ou menos. Eu falei para ele, agora eu vou te conhecer. Agora eu vou te conhecer, você vai precisar ter um tempo de oração. Fica 2 meses sentado, em disciplina, sem fazer nada no ministério. Você vai ter 2 meses sabático para você descansar e reaprender, porque você precisa reaprender. Naqueles 2 meses eu tinha 2 questões. Ou ele vai ser o sábio que vai se tornar mais sábio, ou ele vai ser o tolo que vai se tornar mais tolo. Conclusão dos 2 meses, ele obedeceu. Ele veio no final dos 2 meses me abraçar chorando, dizendo obrigado, porque esses 2 meses eu restaurei o meu casamento, porque nesses 2 meses eu restaurei a minha casa. Hoje os meus filhos dão ouvido a mim, antes não me ouviam mais. Antes meus filhos não me respeitavam, hoje eles já me respeitam. Mas já também corrigi o tolo, que deu 15 dias da disciplina e nunca mais eu vi, nunca mais até hoje eu vi ele. A questão é, na hora da correção, que nós sabemos se estamos na justiça, porque a Bíblia diz que toda correção implica na justiça de Deus, e a justiça de Deus não é sempre dizer, olha, está tudo certo, passa a mão na cabeça. Muitas vezes a justiça de Deus é você chegar para o teu filho, chegar para alguém e dizer, para, repensa, você está errado. Quando os discípulos viram a glória de Deus, eles não viram a glória e só ficaram impactados, eles mudaram de vida. Mudaram de vida porque Jesus tinha um propósito na vida deles. E Jesus colocou um propósito e eles seguiram os propósitos. Se nós formos pegar 2 exemplos, já estou encerrando, indo para o final. 2 exemplos claros dos discípulos, o Judas e o Pedro. Os 2 erraram. Um teve remorso, não mudou nada, se ferrou, foi colocado de lado. Mas Pedro teve arrependimento. Sabe o que Deus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? O que Jesus falou para ele? Tu me amas? O que ele responde? Tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? O que ele responde? Tu sabes que eu te amo. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que aconteceu? Pedro, então vem cá, apacenta os meus cordeiros. Quando Jesus viu o arrependimento de Pedro, a glória da segunda casa foi maior que a primeira, porque Deus viu o coração dele e honrou o seu propósito. Vida implica em propósito. A igreja vive para glorificar a Deus. Outro ponto, a igreja glorifica a Deus porque existe para Ele. Nós não estamos aqui para nós, irmãos. Quando nós achamos que estamos aqui para nós, perde o objetivo. A Bíblia diz que o Salmo, Mateus 5, de 10 a 15, quando ele se torna insípido, ele perde o seu valor. De nada presta se não for para ser lançado na terra, não é o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que a luz ela tem que estar iluminando. O que adianta pegar uma luz e colocar debaixo do alqueire? O Senhor Jesus está dizendo, você existe para mim. A Bíblia fala no livro de Salmos, o Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam.
vida de um cristão, aquele que quer viver a glória de Deus, ele existe para a glória de Deus. Quer vivamos, quer morramos, tudo é para a glória de Deus. Sabe, um ato tão lindo é o ato quando a gente vai para o céu. A gente não gosta de falar muito não, que é a morte, né, irmão? A morte dá uma assustada na gente. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quando um cristão morre, preciosa é para Deus a morte do seu escolhido. Existimos para Deus, nascemos para Deus, fomos gerados para Deus. Cantamos até um cântico hoje, né? Que antes do ventre da mãe, Deus já tinha colocado o rosto dele em nós, porque nós nascemos para Deus. Quantos nasceram para Deus, diz amém? E morremos também para Deus, quer vivamos, quer morramos. Até na nossa morte, o apóstolo Paulo prega assim: e eu o tirei da obra maligna e salvei e levei para um lugar celestial. Sabe o que está dizendo para aquela pessoa? É minha. Eu tirei ele desta terra e levei para a glória. Até a nossa morte glorifica a Deus, irmãos. Nós somos para a glória de Deus, vivemos para a glória de Deus, existimos para a glória de Deus, respiramos para a glória de Deus. Quando nós vemos a glória de Deus é o propósito da nossa vida. Não tem como ter uma vida sem glorificar a Deus, aleluia. Para terminar, eu quero ler um texto que sempre me emociona, Mateus 1, 23, já citamos João 1, João 2, mas eu quero ler Mateus 1, 23, para mostrar o que é a glória de Deus, o que é o poder de Deus, e como hoje nós podemos ver esta glória. Quantos querem ver a glória hoje? Diz amém. Glória a Deus, para que entre o Rei da Glória. Olha que diz, irmãos, que lindo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A glória do Senhor está aqui dentro, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Independente da tua luta, Ele diz: estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu sou contigo, Deus conosco. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Ou seja, olha para mim e você verá a minha glória. A minha glória estará sobre a tua vida. Ver a glória de Deus é entender que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, e é que Ele se apresente à tua vida como um Deus conosco, Emanuel. E Deus conosco representa intimidade. Eu estou contigo, diz o Senhor, eu sou com você. Não se preocupe, porque eu estou no controle de todas as coisas. Os discípulos estavam naquele caminho, né? Chegam para Jesus e falam: e aí, você mandou a gente, Jesus? Nós não sabemos nem o que vamos falar. Ele fala: vai, abre a boca, porque o meu Espírito colocará a palavra na hora certa. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Moisés não viu, Davi não viu, Malaquias não viu, Isaías não viu, os discípulos viram, e nós vemos. Nós estamos na melhor parte da história da humanidade, porque quem conviveu com Isaías não viu a glória. Quem conviveu com Moisés não viu a glória. Quem conviveu com os discípulos, muitos não viram a glória, eles viram a glória. Hoje nós que estamos em Cristo, todos vemos a glória de Deus. Todos temos acesso à glória de Deus, porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Então todos temos acesso ao Santo dos Santos com ousadia e intrepidez. Podemos entrar no altar de Deus, receber perdão, encontrar misericórdia e ver a sua glória. Hoje eu e você, eu termino essa palavra dizendo: estamos vivendo o melhor
tempo da história da humanidade. Deus nos escolheu para viver os melhores dias da terra. O diabo diz que não por causa da crise, mas somente nós podemos ver a glória de Deus. Isaías não viu, Eliseu não viu, muitos não viram, mas nós estamos aqui, aleluia, e podemos ver a glória de Deus, aleluia. Aplauda Jesus, se você crê. Ele preparou a glória para nós. Ele preparou a glória para nós. Porque quando Ele anunciou o fim dos tempos, Ele preparou a minha e a tua vida. Eu e você estamos no momento da história. E o relógio não passa, o relógio está andando, o tempo está correndo. E Deus está falando, eu sou com você. Não se preocupe com o teu problema, se preocupe somente em ver a minha glória, se preocupe somente em ver o meu poder, porque o meu poder se manifesta na tua fraqueza. E eu quero dizer para você, irmão, uma coisa: Isaías profetizou, glória a Deus, mas quem vai ver a volta de Jesus é eu e você. Ou quando o trovão soar, quando a trombeta soar, quando o piscar de olhos acontecer, eu e você estaremos aqui na terra, vendo a glória de Deus, e seremos os eleitos e preciosos que Deus vai levar. Estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, aleluia. Estamos vivendo o melhor momento da história da igreja. O melhor momento da história da igreja não foi quando ela começou, não foi há anos atrás, não foi na reforma de Calvino, na reforma de Lutero. O melhor momento da igreja é a igreja de hoje, é a igreja que vai ver a sua glória, que vai ver o poder, que vai ver a unção, que vai ver a cura, que vai ver o milagre, que vai ver os sinais se realizando. Esses sinais serão para todo aquele que nele crê. Em meu nome expulsarão demônio, em meu nome farão sinais e prodígios. Este é o momento, esta é a igreja. Eu e você veremos a glória. Eu e você nascemos na hora certa, irmãos. Nós nascemos no melhor ano, no melhor dia. Talvez muitos podem dizer: pastor, eu não queria estar vivendo essa época, eu já queria ter morrido, eu não queria ver tanto problema, tanta violência. Mas Deus fez você nascer no dia certo, na hora certa, para que eu e você possamos ver a glória para hoje, a glória para agora, a glória para agora, para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Deus está conosco mesmo no meio da dor. Deus está conosco mesmo no meio da luta. Deus está conosco, sabe, Deus conosco. Não abra mão do teu sonho, como não abre mão do meu. Ontem foi realizado, porque Deus conosco, porque Emmanuel. Minha esposa sabe o quanto me doía, Fátima, alguns irmãos sabem o quanto me doía, né, Isaac, ir para a rua e não ver a igreja envolvida. Hoje eu posso dizer: Emmanuel, Deus conosco. A glória do Senhor se manifesta. A glória do Senhor está sobre a tua vida. Não temas os teus problemas. Deus é a tua canção. Deus é a música que toca o teu coração. Deus é tremendo. Na hora do louvor, hoje eu chorei o louvor inteiro, Renas. O louvor inteiro, Martinha. Chorei o louvor inteiro, por ver o que Deus está fazendo, por lembrar dos nossos filhos evangelizando, por lembrar daquilo que aconteceu ontem. Sabe, ontem eu até nem chorei para me conter, para fazer o que eu tinha que fazer. Mas agora eu posso dizer que eu estou como quem sonha. E o Deus de paz, com certeza, está no controle de todas as coisas, está cuidando de tudo. Estamos no melhor momento da nossa vida. O melhor momento da nossa vida é hoje, aqui na terra. Mas eu vou dizer para você: está com luta, fica tranquilo, porque vai chegar um dia que nós vamos subir. Nós todos vamos subir, estaremos com o Senhor na nuvem, com poder e glória. E a Bíblia diz ali que todo olho verá. Você faz parte desse time. Você está nesse momento da história porque Deus tem um propósito na tua vida.
e Deus irá te abençoar. Quantos creem? Em nome de Jesus.